Tudo bem com vocês? Vim escutando agora. Adorei, não somos catálogos de habilidades. Deixa eu ver que câmera aqui tá. Essa. Queria agradecer demais. Gente, eu não tô aí, não é porque eu tenho uma agenda tomada, não, tá? A minha filha chegou de intercâmbio agora de manhã, depois de 6 meses fora. Então vocês devem imaginar que eu precisava ir lá pegar no aeroporto. Eu só soube da viagem depois que eu tinha topado, mas fiz questão de estar aqui. E já está contando meu tempo? Posso falar? Não sei se você tá me ouvindo, mas pode falar. Posso? Eu não sei se não tô ouvindo Pode você. sim, desculpa. Pode começar Boa. assim, Conrado. Obrigada. Imagina. Gente, no fundo, eu escutei as duas últimas com mais profundidade, né? E essa mistura de carreira e que eu queria falar um pouco de lifelong learning. Como é que ele vai efetivamente se encaixar nesse processo, né? Eu gosto sempre de começar dando um mínimo de contexto do lifelong learning. O que que é lifelong learning, né? A Fundação Cabral mandou um e-mail maravilhoso do dia, falando assim, ó, não é modinha, viu? E eu, obviamente, concordo muito. Mas eu gosto de considerar lifelong learning como um movimento, como um movimento, um convite da sociedade, que não é de agora, né? Que diz que a gente, em 1972, que a gente precisava continuar aprendendo ao longo da vida. Eu sempre gosto de lembrar que lifelong learning nasceu lifelong education, era educação ao longo da vida. E a mudança para a aprendizagem ao longo da vida era uma percepção de que era um processo que ia mais do indivíduo para a sociedade do que da sociedade organizada por meio de escolas ou cursos para o indivíduo, né? E durante muito tempo, muito pouco aconteceu. Em 2009, tem uma conferência em Belém, da Unesco, que falava exatamente da importância do lifelong learning, mas como, na verdade, a gente tinha publicado muito, mas tinha falado pouco, né? E, e aí eu vejo dois pontos de inflexão nessa evolução do lifelong learning. Há 10 anos, para mim, com a Quarta Revolução Industrial, com o livro, o artigo, na verdade, que virou um livro da Quarta Revolução Industrial, a gente começou a falar, a mudança está um pouco maior do que a gente imaginava. Acho bom a gente começar a prestar atenção. E você vê que teve todo um movimento, até um pouco mercantilista, de foco em educação, em Instagram, e fórmulas de lançamento, porque tinha uma necessidade muito grande desse aprendizado contínuo, muito vinculado à questão vocacional, à questão de carreira, mas também para compreender o mundo. E efetivamente, eu acho que 30 de novembro de 22, lançamento do ChatGPT, a gente teve esse novo momento, que foi um momento de que, putz, agora está um pouco mais arriscado. Lifelong Learning como movimento, ele veio muito vinculado às tecnologias, à educação, né, se a gente for pensar na Revolução Industrial, muito vinculado à tecnologia, mas especialmente para preparar a mão de obra para o trabalho. Eu acho que a gente tem um olhar que, obviamente, é importante, mas na linha até do que a Ana acabou de falar agora, tem um pouco o olhar de ajustar a lente. E, e eu acho que a gente tem um risco de aumentar uma latência cognitiva, efetivamente acho. Eu estava outro dia com uma pessoa e a gente escreveu um cartão. E a gente parou para pensar assim, vamos pegar uma ideia com o ChatGPT? Eu falei, puta, escrever um cartão, pegar uma ideia no ChatGPT ou no Claude, e na Nove, na minha empresa, nas consultorias. Gente, é que nem eu imaginar que eu fazia contabilidade antes sem Excel. Que eu estou desenhando a contabilidade de uma empresa tudo na mão. As pessoas faziam isso. Até bem pouco tempo, se a gente for pensar, né? E então, eu acho que, embora seja uma ferramenta absurda, eu entrevisto 12 pessoas, eu faço 6 painéis, poder ter um assistente de inteligência artificial com foco em pesquisa qualitativa para organizar, criar os códigos para a gente fazer análise é maravilhoso. Mas a latência cognitiva é um pouco de uma preguiça de efetivamente olhar para o que está acontecendo e definir o que a gente precisa. As empresas, eu estou, acho crítico também, como a Ana falou, as empresas elas têm uma solução que eu acho que é uma solução pouco efetiva, que é de mimetizar o que está funcionando no mercado. Vídeos do tipo TikTok, por exemplo. Um amigo meu falava, microlearning é bom, ele leva a microaprendizado. Eu prefiro pensar em soluções diferentes, muito mais vinculadas, por exemplo, a um grupo de leitura. A gente ler e escrever, para mim, são as habilidades do futuro e do presente. Ler e escrever.
Eu tenho já, putz, há bastante tempo, agora 1 ano e meio, talvez 2 anos, vou lido muito, e para mim é uma prescrição para qualquer aprendiz humano, leitura, e até tem uma prescrição maior, leitura de ficção. Porque é um exercício da presença, é um exercício do foco, é um exercício do vínculo com o prazer, com a aquisição de conhecimento, é o exercício da imaginação que a gente escutou 2 palestras atrás. Então, eu prefiro que a empresa faça um grupo de leitura do que produzir 18 pilas de 1 minuto e meio, engraçadinhas. Porque comunicar não é aprender também. Até foi engraçado quando eu escutei, não, aprender não é adquirir conteúdo, né? Eu tenho essa definição que eu sempre falo, aprender é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Esse olhar do aprendizado mais amplo, ele tem que ter isso. Agora, por outro lado, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, e acho que a primeira pessoa que falou isso foi o Khan, da Khan Academy, que é resolver um dilema, que é um dilema de décadas do Bloom, que é o dilema dos 2 sigmas. Não sei se alguém já falou aqui do dilema dos 2 sigmas, mas basicamente, 2 sigma é um desvio padrão, né? Se você compara a performance de um aprendiz com mentoria individual, com mentoria em pequenos grupos ou em sala de aula, de sala de aula para mentoria individual, tem uma diferença de 2 sigmas, 2 desvios padrões. É muito melhor você ter alguém que te ajude para aprender, que te escute, que te conheça. E eu acho efetivamente que os bots, os tutores automatizados podem fazer isso de uma maneira muito bacana. Eu vejo, tenho uma história com a minha filha, ela adora usar o IA, e outro dia ele mandou ela falou assim, olha, olha essa matéria e faz pergunta do nível intermediário. Daí eram 8 perguntas de múltipla escolha e a resposta deu ABC, ABC, AB. E ela mandou um safadinho, hein? Colocou a resposta igual para me enganar. Daí ele kkk, foi a resposta dele, ou dela, da inteligência artificial, falando, achei que você ia cair no truque das respostas padrões, sei lá, uma coisa assim. Então, ela tem a maneira, ela tem efetivamente uma estrutura. Durante a escrita do meu livro, mas o jabá aqui na gente do livro novo, eu vou tirar esse fundo aqui, que esse fundo era. Eu podia fazer do carro, gente, era um risco fazer do carro, então o timing foi perfeito. Mas do livro sobre Lifelong Learning, aprendizado incidental, boa parte da minha conversa, ele não teve nenhuma escrita, eu não acho que a escrita sirva para um livro, mas boa parte da conversa teve autor que eu conheci nessa interação. Então pode ajudar muito. Mesmo do ponto de vista da autodireção, tá falando com o Alex aqui no fundo agora, meu parceiro ativista da autodireção, eu acho que na descoberta do que aprender, nessa conversa pode ajudar bastante. Eu fiz um teste usando meu primeiro livro como base e criei um bot ainda para uso interno. Isso está indo para o mercado junto com uma empresa parceira nossa, de você sentar para desenhar PDI e falar assim, o que que você quer aprender? Por que que você quer aprender? É isso mesmo? Como é que você vai aplicar? Eu acho que pode ajudar. Na segunda etapa da autodireção, né, definir o tema, vai construir o CEP mais R, que eu e o Alex gostamos tanto, né? Criamos conteúdo, experiência, pessoas e redes. Perplexity pode ajudar nisso. Uma IA pode entender quais são as outras pessoas que estão aprendendo aquilo que está aprendendo e organiza. Então pode funcionar. Mesmo no apoio ao engajamento, eu tenho visto ferramentas, tutores, que falam assim, putz, você fez aquele programa, como é que você está aplicando? Então, dá para ter um estímulo muito grande também à autodireção. Mas, gente, assim, o aprendizado verdadeiro, né, acho importante, ele acontece na vida, né? E de alguma maneira, eu falo, né, que as redes sociais são a chupeta do cérebro, eu estou botando uma imagem para vocês aqui, que eu estou me mexendo aqui, que as redes sociais são a chupeta do cérebro. A gente não pode ter mais uma camada de limitar o contato com o vivo, com o verde, com as pessoas. O lifelong learning vai se dar muito nesse aprendizado incidental, que vem do life-wide learning. Se vocês olharem o material da Unesco hoje, só tem lifelong, life-wide junto. Para terminar, eu queria contar uma historinha. Quando eu terminei de escrever o livro novo sobre life-wide learning, que chama Aprendizado Incidental, eu estava muito cansado, me cansa escrever o livro e me angustia muito. Eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Eu estou vendo a minha tela aqui. Eu não sei se alguém precisa parar de compartilhar. Vou compartilhar. Permitir. Pronto. Me diz se está aparecendo aí alguém? É Tá uma sim, foto da Jane. tá aí. Tá aqui? Boa. Eu vou contar para vocês como é que eu conheci a Jane. Eu tinha acabado de escrever o livro, estava muito cansado. E aí fui convidado para dar uma palestra, estava cansado de escrever. E fui dar uma palestra em Fortaleza.
para 1.000 professores universitários, da Unifor, uma baita universidade. E aí, gente, eu já estava todo nessa coisa do life-wide learning. Life-wide learning, aprendizado em vários contextos da vida, é você aproveitar a sua vida e fazer coisas diferentes. Falei, não, não é porque eu vou ficar só 18 horas em Fortaleza que eu não vou fazer algo legal. Vou no museu, e falei, vou no Museu da Imagem e do Som, que é o bárbaro. Na palestra, quando eu contei que queria ir no museu, eu falei assim, vem aqui no Museu da Unifor. Eu falei, tá bom, não conheço. E é bárbaro, a família investe muito em arte, eu tinha um curador para ajudar, e ele falou, que sorte, você vai conhecer a Jane Batista, ela está aqui. Mas quem que é a Jane? É uma artista? Não, não. Ela tira foto com celular, ela faz autorretrato. Daí eu falei, isso é selfie, tô ligado mais ou menos como é que é isso. Ele falou assim, então, é diferente. Eu falei, mas ela é uma artista? Eu falei, ela trabalha também como copeira, mas ela aprendeu a tirar foto? Eu falei, deixa eu ver. E aí, gente, esse aqui é o autorretrato dela. Da Jane, com 14 anos, é copeira de uma empresa de óleo e gás, com 14 anos veio de Piauí para Fortaleza trabalhar, como ela mesma diz, como tantas outras famílias brasileiras. Deixava o filho em cursos no SESC, que ela mora num lugar que ela acha que não é legal estar com uma criança no final de semana, na comunidade que ela mora. Conheceu um cara chamado Sebastião Salgado no SESC e virou essa artista fenomenal. Vou até deixar o QR Code para vocês conhecerem mais o trabalho dela. Essa experiência não só de ter visto a Jane, ter conversado com a Jane, mas ter visto os meus preconceitos do que é um artista, ter visto uma potência criativa que é inimaginável. Só acontece porque a gente está aberto. Então, não acho que é um caso do outro, né, de negar, mas a gente tem que usar as tecnologias da maneira correta, mas como alguém falou aí, o cérebro é uma grande tecnologia e o nosso contato com a vida de maneira aberta, curiosa, presente, talvez seja a principal fonte do aprendizado ao longo da vida. Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado pelo convite.